Olá, amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Andressa. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, onde eu trago casos criminais, curiosidades e aleatoriedades sobre a Irlanda. Então, silêncio na sala, bora começar a analisar as evidências? Tina Dingvan nasceu em 30 de novembro de 1972 na cidade de Fermoy, no condado de Cork, na Irlanda. Ela foi criada pelos avós acreditando ser filha deles. Sua mãe biológica, que ela pensava ser sua irmã, na verdade era Mary Collins. O pai de Tina não era conhecido, não se tem registro deles e também não se sabe o motivo dela ter sido criada como filha pelos avós. Foi apenas com 12 anos de idade que Tina descobriu a verdade, mas apesar dos dramas familiares, ela teve uma infância normal e tranquila. Aos 16 anos, ela se mudou com sua avó para a Inglaterra, na cidade de Coalville. Já em sua fase adulta, ela conheceu Richard Sotwell, um rapaz inglês nascido em 16 de junho de 1966. Quando Richard, de 22 anos, viu Tina pela primeira vez, ele disse ao seu irmão que iria se casar com ela. A forma que ela andava, a segurança que ela demonstrava, a forma que ela se vestia, todas essas coisas fizeram ele se encantar por ela. Eles namoraram e se casaram em 1990 em Oldham, na Inglaterra mesmo. E então Tina Dingvan passou a se chamar Tina Sotwell. Eles viveram um tempo casados na Inglaterra e depois se mudaram para Fermoy, na Irlanda, e posteriormente se mudaram para Youghal, também na Irlanda, no ano de 2016, onde eles compraram uma casa de vários andares na Greyton Street. Aqui na Irlanda é muito comum as casas terem vários andares. Elas são geralmente compridas para cima e não largas como as casas do Brasil. Então, não quer dizer, uma casa de vários andares muitas vezes não quer dizer grande coisa, apenas o formato da casa que é diferente das casas do Brasil mesmo. Richard era motorista de caminhão e para fazer um dinheiro extra, ele e Tina vendiam itens de segunda mão em algumas feiras locais. Eles nunca tiveram filhos, mas eram apaixonados pelos seus dois cachorros, Heidi e Ruby, e o seu papagaio Pete. Pelo que eu pesquisei, os dois sempre viveram com as finanças apertadas. Eles até recebiam alguns fundos de assistência e dessa forma eles iam conseguindo sobreviver. Richard chegou a comentar em algumas entrevistas que ele gastava muito dinheiro com Tina. Ele comprava muitas roupas para ela para manter ela sempre bem vestida porque ela era apaixonada por moda. Ele era obcecado por Tina e se orgulhava de ter uma mulher tão bonita e bem vestida ao lado dele. Tanto é que ele chamava ela muitas vezes de esposa troféu. Mas a vida do casal mudou completamente em março de 2017. No dia 24 daquele mesmo mês, Richard reportou às autoridades o desaparecimento da sua esposa Tina, dizendo que não via ela fazia 4 dias. No início, ele não tinha ficado muito preocupado, porque recentemente o papagaio do casal havia falecido e esse papagaio era como um filho para eles. Então eles choraram por semanas pela perda desse bichinho. Tina ainda estava muito abalada por causa da morte de Pete e por isso o casamento dos dois acabou ficando estranho, eles se afastaram um pouco, ela começou a ficar infeliz com o casamento e com a vida em geral. Richard também mencionou que 2 malas grandes haviam sumido da casa e somente quando um tempo passou ele resolveu verificar um cofrinho que eles tinham em casa com as finanças pessoais do casal e notou que 26 mil euros haviam sumido. Em entrevistas ele falou que ficou perplexo com o sumiço do dinheiro e não esperava isso do caráter dela. Contou que em uma manhã normal ele levou torradas e chá para ela na cama, então ele saiu e voltou umas 2 horas depois, e ela não estava mais em casa. Encontrou as chaves dela no chão e então pensou que ela tinha apenas ido dar uma volta, mas nunca mais voltou. Ele chegou a procurar por ela na casa dos familiares dela e perguntou aos arredores, mas ninguém a tinha visto. Os detetives revisaram horas de filmagem das ruas que ficam ali aos arredores da casa e não encontraram nada, nem uma imagem da Tina andando na rua, carregando as malas, nada de suspeito. Uma campanha foi lançada na internet divulgando as imagens de Tina e o local de seu desaparecimento. A mídia também se envolveu bastante para ajudar a repercutir o caso. Policiais foram de porta em porta pela vizinhança procurando por ela.
e conforme o tempo foi passando, os apelos de Richard começaram a ficar cada vez mais desesperados. Tina, come home. There's nobody mad at you. My arms are open. The pets are missing you. I just can't go on not knowing. Even if you just ring the guards, let people know that you're alright. Pessoas próximas a Tina acharam muito estranho que ela tivesse ido voluntariamente embora e não tivesse levado os seus 2 cachorrinhos que ela tanto amava. Já Richard rebateu dizendo que seria muito difícil ela encontrar outra acomodação que aceitasse animais. E, gente, isso é muito verdade, porque eu queria trazer os meus 2 gatos do Brasil para morar aqui com a gente, mas era impossível, a gente não encontrou e até hoje a gente não encontra nenhuma locação que aceita animais. Então a gente acabou deixando os nossos gatinhos lá com a minha sogra até a gente decidir se vai realmente ficar aqui ou se vai arrumar uma casa própria no Brasil. Então, por enquanto, eles estão lá. Na Irlanda, isso de fato é um problema real, é muito difícil vir para cá e trazer um bichinho de estimação com você. Depois de um tempo procurando por Tina, a polícia começou a questionar o relato de Richard, pois não havia nenhuma movimentação bancária e nenhuma movimentação no telefone dela. No entanto, o Richard alegou que, como ela levou dinheiro vivo, ela não estaria usando a conta bancária e o telefone dela ela havia deixado para trás na casa. Então, em junho de 2017, a polícia obteve um mandado de busca para a residência do casal. Enquanto Richard estava trabalhando, uma equipe de 10 pessoas entrou na casa para realizar uma busca detalhada. Entrando lá, o cenário era um pouco assustador. A casa estava imunda e em extrema desordem, havia fezes de cachorro por todo o chão e até a gaiola do falecido pássaro deles ainda estava suja. Também puderam-se observar diversos sacos plásticos lotados de roupa e diversas peças de roupa penduradas por todos os cômodos da casa. Foram feitos testes com luminol e a polícia não encontrou nenhum resíduo de sangue. Então, após 12 horas de buscas, a polícia não encontrou nada na residência. 2 computadores foram retirados da casa de Richard para a perícia. Foi descoberto que Richard usou centenas de meios diferentes para entrar em contato com uma suposta organização que resgatava macacos. Richard falava com o tal de Sr. James para organizar a compra de 2 macacos da raça Marmoset. Foram descobertas também diversas transações feitas para essa suposta organização. A última mensagem de e-mail de Richard para o Sr. James foi feita no dia 20 de março de 2017. Lembrando que esse foi o dia que Richard alegou que Tina havia sumido. Nessa mensagem, ele dizia que se os macacos não chegassem, a esposa dele iria deixá-lo e que ele não tinha mais dinheiro para enviar para essa organização, então ele precisava que os macacos chegassem. Então, meses após o desaparecimento de Tina e sem nenhum resultado das investigações, Richard continuou seguindo a vida dele e um dia ele estava dirigindo até o Mercado Tesco, que é um mercado muito famoso aqui. Chegando lá, ele viu 2 malas bem grandes no estacionamento que lembravam as malas que ele tinha em casa. Imediatamente ele acionou a polícia. A polícia averiguou, até encontraram uma escova de cabelo dentro da mala, fizeram perícia e tudo, mas nada estava relacionado a Tina. Já na primavera de 2018, a polícia recebeu uma denúncia através das mídias sociais, informando que próximo à data do desaparecimento de Tina, foi avistado um homem agindo de forma estranha na floresta que fica ao redor de Castle Martyr, que é um lugar muito bonito para visitação, e ele fica entre a cidade de Youghal e a cidade de Middleton. Em entrevista, o detetive da polícia disse que estavam lá para encontrar evidências relacionadas ao caso e que mais de 220 linhas de investigação distintas haviam sido conduzidas. Durante as buscas no Castle Martyr, foram verificados 40 acres de floresta. Algumas coisas suspeitas foram encontradas, mas depois da perícia, nada foi conectado ao caso também. Durante os anos que se passaram, Richard deu diversas entrevistas na televisão e no rádio, sempre alegando que era inocente e que ainda esperava que a esposa voltasse para casa. Havia muitas inconsistências em suas alegações. Ele não tinha mais dinheiro para enviar os macacos, mas tinha 26 mil euros guardados em casa. Como eles tinham conseguido guardar tanto dinheiro se eles estavam sempre com os limites bancários estourados, estavam sempre endividados? Mais tarde, Richard foi obrigado a admitir que caiu em um golpe tentando comprar macacos de uma organização duvidosa.
E assim, por mais que seja estranho essa parte de querer comprar macacos pela internet, essa parte da história é real, ele tentou mesmo comprar esses macaquinhos para a esposa dele, acredito que para aliviar a dor da perda que ela estava sentindo em relação ao papagaio deles. E também como alguma forma de alegrar ela e tentar salvar o casamento. No verão de 2022, o caso foi entregue para a detetive Annie Marie Tume para passar por uma nova análise das evidências e outras ações. Ela contou com a ajuda do arqueólogo forense Dr. McCullough, especialista em investigações de assassinatos em que os restos mortais foram completamente ocultados. Depois de uma análise bem detalhada do caso, o relatório médico chegou a algumas conclusões, uma delas baseada em anos de estudo de assassinatos domésticos. Então, quando um cônjuge é morto, na maioria das vezes ele é morto dentro de casa e geralmente ele é enterrado muito próximo às suas residências. O Dr. McCullough acreditava, com base nas observações de mudanças estruturais feitas na casa, que se eles fizessem uma busca mais invasiva, provavelmente o corpo de Tina seria revelado. Em outubro de 2023, outro mandado foi obtido para realizarem novas buscas na casa, e um cão farejador de cadáveres foi enviado junto para ajudar. No primeiro dia, o cão demonstrou muito interesse pelo segundo degrau da escada da sala de estar. As escadas eram feitas de madeira nova e estavam sem qualquer tipo de tratamento ou pintura. E a parede ao lado era feita de gesso cartonado, que também parecia ser novo e estava sem pintar. Debaixo da escada, os detetives notaram uma parede de tijolos nova e mal construída. No segundo dia, depois que a escada foi escavada, o cão realizou uma posição que é chamada de congelamento total direcionado ao local onde ficavam os 2 primeiros degraus da escada que ele havia demonstrado interesse no dia anterior. Ali podia-se ver um buraco de 90 centímetros de profundidade. Ali dentro podia-se ver sacos plásticos e logo em seguida eles avistaram uma mão. Depois que os ossos foram cuidadosamente retirados, foi usado uma arcada dentária para identificar a vítima. Saindo os resultados dos exames, finalmente eles puderam dizer: Tina Southwell foi encontrada. Havia pedaços de vidro em seu rosto e ela estava apenas usando roupão. Como se passaram 6 anos e meio desde que Tina havia desaparecido, foi impossível determinar a causa da morte. Durante anos, Richard deu diversas entrevistas alegando que saiu por algumas horas de casa e quando voltou, Tina havia desaparecido. Em 2021, ele deu mais algumas entrevistas e forneceu novos detalhes sobre seu relacionamento com Tina, alegando que ela tinha um temperamento forte, que era controladora, que quando eles brigavam feio, ela batia nele e que ela tinha tendências violentas. Ele disse que ela ameaçou deixá-lo mais de 200 vezes e que essas ameaças faziam com que ele se mantivesse na linha. Tudo que ele fazia, todo o dinheiro que ele ganhava, ele usava para mantê-la bem vestida, feliz e satisfeita. Ele sempre foi obcecado por ela e considerava ela o seu troféu, como eu disse no início do vídeo. Ele a amava e adorava tanto que acabou aceitando anos de abuso em silêncio. Vocês conseguem perceber o que ele estava tentando fazer quando ele dava esse tipo de entrevista? Ele estava tentando tomar o papel de vítima como se fosse o pobre marido abandonado. Todos os amigos e pessoas próximas da Tina testemunharam que eles nunca tinham visto nenhum tipo de comportamento ou tendência à violência, ou de alguma forma nunca viram ela tratando Richard mal na frente de ninguém. Todo mundo considerava ela uma boa pessoa. Depois da triste descoberta do corpo, familiares, amigos e a comunidade de Yall se reuniram para fazer uma vigília e prestar homenagens para Tina. Algumas pessoas discursaram e destacaram o quanto ela era alegre e enérgica, o quanto seu amor por moda davam a ela um estilo tão único e o quanto ela era uma pessoa especial e amada pela comunidade e por todos que conviviam com ela. Ela sempre seria lembrada sorrindo e passeando com os seus 2 cachorrinhos que eram seus bebês, Ruby e Heidi. Inicialmente, após a sua prisão, Richard disse que se declararia culpado. Mas quando chegou a hora, ele se declarou inocente, alegando legítima defesa. Em sua nova versão, ele disse que após fazer o café da manhã para Tina, às 5h30 da manhã, como era de costume, ele foi até o porão para consertar alguns encanamentos. Quando subiu novamente para casa, por volta das 9, Tina estava parada na escada com um cinzeiro de vidro na mão. Ela estava raspando a placa de gesso que ele tinha instalado recentemente. Quando ele perguntou o que ela estava fazendo, ela foi em direção a ele com o cinzeiro para acertá-lo.
Ele se desequilibrou e caiu no chão com ela em cima dele. Eles lutaram e, para se defender, ele usou o cinto do roupão dela em seu pescoço, sufocando-a. Ele disse que em segundos ela ficou mole e não respondeu mais. Quando ele percebeu o que tinha acontecido e o que ele tinha feito, ele deitou Tina no sofá e ficou com ela por algumas horas, esperando, em choque e pensando no que ele poderia fazer. Ligar para a ambulância, chamar ajuda. Ele até pensou em vesti-la com o vestido favorito dela antes de enterrá-la. Enquanto ele trabalhava na cova dentro de casa, ele a colocou em um freezer que eles tinham no porão. Freezer esse que mais tarde ele deu para a prima da Tina. Ele levou alguns dias para terminar a cova, mas quando ele finalizou, ele enrolou a Tina em sacos plásticos, colocou ela dentro da cova e depois cimentou. Richard foi a julgamento por tirar a vida de Tina em abril de 2025 no Tribunal Criminal de Dublin. A defesa insistiu que ele fosse inocentado por ter agido em legítima defesa, que Tina tinha problemas psicológicos e que por isso ela o atacou. Já a acusação foi firme em dizer que ele tinha muitos motivos para matar a Tina, que além dele ser obcecado, ele não suportava nem a ideia de imaginá-la deixando ele, e por isso ele cometeu esse crime hediondo. Ele já tinha dito diversas vezes que ela havia ameaçado deixá-lo. Também tem aquele último e-mail que ele enviou tentando comprar os macacos, dizendo que se eles não chegassem logo, ele iria perder a esposa. Richard também não forneceu nenhuma resposta para os cacos de vidros que foram encontrados no rosto de Tina, o que dá a entender que tinha muito mais nessa história que ele não estava contando. A defesa de Richard conseguiu apenas uma testemunha para ele, que era a meia-irmã de Tina, Lorraine Howard. Lorraine alegou que o casamento deles era realmente muito estranho, que o Richard era muito obcecado e que todos os centavos que ele ganhava, ele gastava com a esposa. Disse que Tina de fato tinha um temperamento forte e possíveis tendências violentas, mas que ela nunca agiu de forma violenta com ninguém. Lorraine sempre teve um relacionamento difícil com Tina, e talvez isso que a motivou ficar ao lado de Richard. O julgamento durou mais de 5 semanas e mais de 50 testemunhas prestaram depoimento. O júri era composto por 7 mulheres e 5 homens, que tinham o papel de determinar se o Richard seria culpado de homicídio culposo, premeditado ou se ele seria inocentado por legítima defesa. Mas graças a Deus o júri fez justiça. Em 4 de junho de 2025, Richard foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Na época, houve uma comoção muito grande quando encontraram o corpo de Tina, e só agora, em 2025, que saiu a sentença de Richard. Nas imagens e no vídeo, a gente pode observar como Richard parecia ser um cara comum, um homem simples e preocupado com a esposa. Aprendemos com isso que o mal não tem cara, pode ser qualquer um e inclusive pode dormir com você por 28 anos, como foi o caso de Tina. Comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês acharam, se vocês já conheciam o caso e se de início vocês pensaram que o Richard era inocente. Beijo e até a próxima!